Fala galera, hoje a gente vai ver um episódio sensacional, um dos melhores dessa temporada. E se você gosta de anime assim como eu, me ajuda a bater a meta de 500 inscritos aqui no canal, dá essa moral e bora pro vídeo. Tudo começa com Itadori lavando suas mãos sujas de sangue. Em seguida, ele tem uma lembrança. Ele estava em um prédio com uma maldição enorme em sua frente. Ele se vira e do nada salta do prédio. Parece que está procurando algo e várias maldições estão atrás dele. A maior consegue alcançá-lo e agarrá-lo. Logo em seguida, ela o arremessa em outro prédio. Ela consegue alcançá-lo novamente, porém, quando vai atacar, sofre um corte repentino e cai. Itadori fica muito surpreso com aquilo e descobre da pior forma que quem fez aquilo era Yuta. E ele não sabia, mas Yuta estava ali para executá-lo. Itadori detém Yuta segurando sua katana com a mão. E então nos é mostrado um homem conversando com sua subordinada sobre a Mai. Ele pergunta se a Mai havia morrido. Então é dito a ele que deveria se preocupar era com o chefe do clã e que quem estava quase morto era a Maki e não a Mai. Ele diz que acha isso ótimo e que qualquer mulher que não consegue apoiar um homem deveria levar uma facada nas costas e morrer. Ele chega em uma sala com mais dois homens, seus tios, e eles dizem que ele havia se atrasado. Porém, a resposta foi que se ele tivesse ali ou não, não fazia diferença, pois ele seria o próximo líder do clã Zenin. Ele diz que seus tios, primos e irmãos não prestam para aquele papel. Nisso, seu tio saca sua katana e coloca em seu pescoço. Nesse momento, entra outro homem na sala e anuncia a morte do chefe do clã Zenin e diz que estaria ali para ler o seu testamento. Ele afirma que o pedido do líder antes de morrer era que seu testamento fosse lido com a presença de 3 pessoas, seus 2 irmãos e seu filho, Ogi Zenin, Zenitsu Zenin e Naoya Zenin. O testamento dizia o seguinte: primeiro, Naoya Zenin seria o 27º chefe do clã Zenin. Segundo, Naoya herdaria todos os instrumentos amaldiçoados do clã, mas precisaria da permissão de Ogi ou de Jinichi para usá-los. No entanto, se Satoru Gojo morresse, ou perdesse sua sanidade de alguma forma, o acordo feito com Toji seria honrado, e Megumi se tornaria o chefe do clã. Naoya, ao ouvir isso, se irrita muito. Ele não aceitaria um moleque desconhecido como chefe. Ele pergunta à sua subordinada onde estaria Megumi. Ela responde que ele está em uma missão para encontrar Itadori em Tóquio. Então ele pede para ela informar que ele mesmo iria matar Itadori, e nisso Megumi juntos. Ele diz que assim que matá-los, o resto ele resolveria sozinho, sem a ajuda dos tios. Então voltamos a Itadori, que estava pensando sobre Shibuya. Seu irmão, Shozo, pergunta como estão os ferimentos. Ele diz que está tudo bem, tirando a parte que tomou um Kokusen. Ele diz que está sentindo que Sukuna está ficando mais forte. Shozo fala que ele pode voltar para a escola Jujutsu e não precisa se preocupar com ele. Itadori diz que não está preocupado e que Sukuna está tramando algo para usar Megumi. Fora isso, ele matou um monte de gente e não pode ficar com os outros. Ele pergunta a Shozo se ele não se importa por ter matado os irmãos dele também. Shozo responde que tudo bem, porque aquilo foi um acidente e que eles teriam feito o mesmo no lugar dele. Itadori diz que, por enquanto, era para reduzir o número de criaturas. Então, ele e Shozo começam a exterminá-las pela cidade de Tóquio. A cidade está aparentemente vazia de humanos, mas repleta de maldições. Enquanto eliminam os monstros, Shozo diz que já sentia que Itadori era mais forte quando lutaram, mas agora era diferente. Ele tem um controle inabalável de sua energia amaldiçoada e uma força física imensa, realmente um deus da guerra. Ele diz que o pai de Itadori deveria ter costuras na testa, por isso insistia em dizer que eram irmãos. Naquele momento, Naoya aparece e começa a falar de Megumi. E ele diz que eles estavam chamando muita atenção e pergunta se não tentariam fugir. Itadori não entende por que deveria fugir. Naoya fala então que ele foi sentenciado à morte, pois Satoru não estava mais ali para protegê-lo. E ele diz que ele não está nem aí para Itadori, porém não quer vê-lo rondando por aí e vai quebrar suas pernas. Itadori o questiona sobre Megumi e Naoya diz que vai matá-lo. Com uma velocidade absurda, Naoya ataca Itadori e Shozo. Itadori diz que ele era muito rápido, porém
tinha alguma coisa estranha. Naoya então diz que o subestimou e que vai acelerar aquilo. Porém, nesse momento, os três sentem uma presença muito forte naquele local. Por um momento, Itadori acha que era seu sensei, Satoru Gojo, mas então Yuta aparece. Ele vê que Itadori não está sozinho, então questiona sobre o que cada um deles era para Itadori. Naoya diz que está do lado de Yuta e o chama de Okotsuki. Nisso, Itadori percebe que quem está diante dele era um feiticeiro de nível especial, assim como Gojo. Naoya diz que era o primo de Maki e estava ali para executar Itadori, assim como ele. Enquanto eles conversam, Choso diz a Itadori bem baixinho para fugir. Ele diz para focar apenas em fugir de Yuta, pois ele era um feiticeiro de nível especial, assim como Satoru, e se enfrentá-lo, ele iria morrer. Itadori então começa a correr, e Yuta diz que deixará Choso com Naoya e vai atrás de Itadori. Choso tenta bloquear a rota de Yuta com sua manipulação de sangue, mas Naoya o impede e diz que não sabe por que ele tem aquela manipulação, mas que não era tão assustador assim, tirando o sangue perfurante, mas para fazer isso precisava de um longo tempo e ele iria morrer antes disso. Então voltamos à cena em que Itadori está segurando a espada de Yuta. Itadori consegue se livrar e Yuta o ataca novamente, achando que tinha acertado. Ele o compara com a Maki e parte para cima com tudo. Itadori fala que Yuta era o oposto dele e estava usando sua quantidade absurda de energia amaldiçoada para fortalecer seu corpo e compensar a sua falta de poder. Yuta fala que tem ainda mais energia que o Gojo. A diferença era que Gojo tinha os 6 olhos, então praticamente não gastava energia nenhuma. Mas diferente disso, a energia de Yuta pode se esgotar. Ele corta o papo e parte para cima com tudo de Itadori novamente. Itadori lembra o que Todo disse, que quanto melhor o feiticeiro, não daria para prever os ataques até o último segundo. Porém, com Yuta era diferente. Ele tinha tanta energia amaldiçoada saindo do seu corpo e até de sua espada que todos os ataques pareciam ser decisivos. Itadori desvia dos ataques e consegue pegar uma faca dentro de um carro, imbuindo-a com energia amaldiçoada. Ele consegue parar o golpe, porém Yuta diz que ele está focado demais na espada e o acerta com um golpe na barriga. Itadori é ferido, mas consegue quebrar a espada de Yuta, que fica surpreso com aquilo, mas diz que faz sentido, afinal ele era um aluno do Satoru. Itadori parte para cima com tudo, porém é surpreendido com uma maldição que o agarra. A maldição pergunta o que ele estava fazendo. Yuta diz que ele estava apenas brincando e a chama de Rika. Itadori não entende nada e se pergunta se aquilo seria um Shinigami. Yuta pede para a maldição segurá-lo, pois iria executá-lo ali mesmo. Yuta se desculpa com Itadori enquanto o apunhala no peito. Por um breve momento, Sukuna aparece em seu domínio. Então, voltamos a Choso, que está tomando uma surra para Naoya. Ele diz que Naoya é muito rápido e não consegue descobrir qual é o truque do feitiço dele, e nada de sua manipulação de sangue poderia ajudá-lo naquele momento. Após Choso levantar depois de tanto soco, Naoya pergunta o que ele era. Choso responde que era apenas um irmão mais velho de outros 9 irmãos e ativa sua habilidade Fluxo Escamas Vermelhas. Naoya diz que aquilo não era a resposta e estava se referindo à sua resistência e parte para cima novamente. Porém, Choso já está começando a acompanhá-lo. Naoya então o apunhala com uma faca que havia escondido, porque ele havia percebido que Choso estava focando em seu poder para melhorar sua visão. Ele diz que precisou usar aquela faca, pois Choso era muito persistente, e como ele tem a manipulação de sangue, ele deve ser muito bom em estancar sangramentos, e quer ver como ele vai lutar enquanto cuida disso. Naoya diz que é muito tosco um feiticeiro andando armado, e que é esquisito se não der para ganhar sem ela. Ele diz que os mais velhos, menos competentes que os mais novos, são inúteis. Choso diz que ele só chegou até ali graças aos irmãos mais velhos dele, que mesmo incompetentes, servem de exemplo para os mais novos. Ele diz que, se seguir pelo caminho errado, basta que seus irmãos o evitem, e se ele for pelo caminho certo, eles só precisam fazer o mesmo. Ele pergunta a Naoya se a força dele vem da fraqueza dos seus irmãos, e Choso diz também que é por isso que ele resiste tanto. Nunca teve alguém para seguir por ser o mais velho, e é por isso que ele é muito forte. Então ele lança uma onda de sangue contra Naoya, que sai correndo, se perguntando como ele está vivo depois de perder tanto sangue. Só que Choso é uma pintura da morte,
que consistem numa mistura de maldição e humano, pois eles podem converter a energia amaldiçoada em sangue, e não morrem de hemorragia até que fiquem totalmente sem energia. Então Chozo endurece o sangue e se prepara para um ataque. Naoya ainda assim dispara em direção a Chozo e se pergunta por que ele ainda não o atacou. O ataque de Chozo é um original dele, desenvolvido após enfrentar o seu próprio feitiço por 150 anos. Ele explode as partículas de sangue ao redor de Naoya, que cai de joelhos. Chozo então fala que não entende como ele nunca conseguiu amar seus irmãos e se prepara para o golpe final. Então Yuta aparece carregando o corpo de Itadori e desmaia Chozo com apenas um golpe. Então Naoya, de joelhos, começa a vomitar sangue. Chozo havia liberado tanto sangue que Naoya havia absorvido e o corpo dele estava rejeitando naquele momento. Yuta pergunta a Naoya se ele quer ser curado, porém teria uma condição: ele deveria informar a morte de Itadori para os superiores. Nisso, vamos para uma lembrança de Itadori, onde seu avô alertava seu pai sobre a mãe dele, dizendo que se ele não se afastasse dela, iria morrer. Então Itadori acorda em frente a uma fogueira, se perguntando se ainda estava vivo. Yuta respira aliviado e diz que o Sensei Gojo havia pedido para cuidar dele e que aquilo tudo teria sido apenas um teatrinho para evitar que enviasse outra pessoa para matá-lo. Porém, como eles não eram burros, forçaram Yuta a fazer um pacto para matar realmente Itadori. E Yuta teve que matá-lo. E assim que seu coração parou, imediatamente teve que usar a reversão de feitiço para curá-lo. E se tratando de Itadori, ele achou que isso funcionaria, e diz que é a segunda vez que ele teve que fingir a sua morte, e pelo menos por um tempo eles devem considerar que Itadori foi executado. Itadori pergunta por que e para que aquilo tudo. Yuta responde que ele é amado por muitas pessoas e por pessoas que ele também ama, e que já passou por aquilo, ter um poder maior que ele. Porém, eles eram diferentes. Aquele poder não era de Itadori, não era culpa dele. Itadori diz que ele estava enganado, que não era uma questão de se sentir culpado, e diz que matou muitas pessoas. Nisso, do nada, Megumi aparece e pedem para eles voltarem para a escola, porque a barreira que a protege está enfraquecendo e que Itadori poderia voltar sem problemas se ninguém visse o seu rosto. Itadori diz a Megumi para parar de negar o que aconteceu, que por causa dele muita gente morreu. Megumi o interrompe novamente, dizendo que foi por causa dele também. Não era para ele desistir tão fácil assim, mas eles não eram heróis, e sim feiticeiros. Ninguém poderia julgá-los nesse sentido, e por isso eles têm que continuar provando o porquê existem. Itadori pensa que enquanto ele estiver ao lado dele, vai continuar sofrendo. Então Megumi grita com Itadori e pede a sua ajuda, dizendo que Kenjaku armou um jogo da morte entre quem ele havia conjurado feitiços. O jogo se chama Migração à Extinção, e sua irmã também acabou envolvida nesse jogo. Megumi praticamente implora e diz que precisa da força de Itadori. Itadori então diz para Yuta que Sukuna quer usar Megumi. Ele diz que em Shibuya, Sukuna assumiu seu corpo porque ele foi forçado a comer 10 dedos de uma só vez, e que já ingeriu 15 dedos no total. Se Sukuna conseguir controlá-lo de novo, é para Yuta matá-lo sem hesitar. Yuta diz que para ele tudo bem. Megumi fala que primeiro eles voltariam para a escola para falar com o mestre Tengen. Eles precisam saber como liberar Gojo e descobrir qual é o verdadeiro objetivo de Kenjaku. Ele fala que esse jogo era um ato de terrorismo Jujutsu. Para acabar com isso, precisam dessas duas respostas, e que só o mestre Tengen poderia ajudá-los. Itadori pergunta se Tsukumo não saberia. Megumi diz que esse era o plano dela e que ela também estava escondida na escola. Yuta diz que há um problema. Para chegar ao mestre Tengen, há barreiras de ocultação, que são mais de 10.000 portas, e apenas uma leva ao mestre Tengen. Itadori se levanta e diz que teria que perguntar aquilo antes. Ele pergunta se Nobara está bem. Megumi não responde nada, então Itadori entende o que aconteceu e diz para irem em frente. Do nada, Chozo aparece das sombras
e diz que podem dar um jeito nas barreiras. Megumi se assusta. Choso pergunta se ele lembra de quando Mahito roubou os dedos do Sukuna e diz que vão fazer a mesma coisa. Então, Itadori chega na escola e encontra Maki e Tsukumo. Maki está se quem era ele mesmo? Itadori diz que por enquanto eles poderiam vê-lo como o irmão mais velho dele. E Choso fica muito feliz com aquilo. Então eles chegam à porta e começam a descer em busca do mestre Tengen. Ao chegar no salão, não veem nada. Tsukumo diz que Tengen está os rejeitando. Yuta diz que eles devem voltar, pois Tsukumi não poderia esperar. Nisso, mestre Tengen aparece e pergunta se eles já vão embora, dizendo que é um prazer conhecê-los. Tengen cumprimenta a todos, menos Yuki. Ela questiona se ele não vai cumprimentá-la também. Ele diz que não é a primeira vez que a vê, e ela pergunta por que ele havia fechado todos os túmulos da estrela. Tengen diz que temia que eles tivessem se aliado a Kenjaku, pois afinal, ele não consegue ver o que há nos corações das pessoas. Itadori pergunta ao mestre Tengen por que a aparência dele é assim. Ele responde que é imortal, porém ainda envelhece, e que Itadori também ficaria assim se tivesse 500 anos. Há 12 anos, como não conseguiu a hospedeira do plasma estelar, seu envelhecimento acelerou e a sua identidade desapareceu. Então, quem Tengen seria? Ele seria o próprio mundo. Nesse momento, Yuta fala que eles estão ali para descobrir o objetivo de Kenjaku e como abrir o selo da prisão de Gojo. E pergunta se ele poderia ajudar. Tengen diz que sim, porém teria uma condição. 2 deles deveriam ficar ali para fornecer proteção. Yuta o questiona por ter mencionado ser imortal. Maki pergunta se ele estaria com medo de ser selado, e Yuki pergunta por quanto tempo e por que protegê-lo. Tengen explica que o objetivo de Kenjaku é forçar a evolução da raça humana por toda a extensão do Japão. Megumi diz que já ouviu falar disso, mas a pergunta é como ele vai colocar o plano em prática, já que Kenjaku havia usado a transformação inerte para transformar os humanos em feiticeiros. Tengen responde que lhe faltava energia amaldiçoada, e transformar uma pessoa por vez seria ineficiente. Ele diz que o método de evolução que Kenjaku escolheu é fazê-lo assimilar à humanidade. Megumi diz que isso só poderia ser possível com a hospedeira. Tengen explica que anteriormente sim, mas depois de uma evolução de 12 anos, não é impossível para ele assimilar outras pessoas. Choso pergunta como é possível assimilar várias pessoas se ele é só um. Tengen diz que aquela não era sua forma real e que sua alma está por toda parte e ele era o próprio mundo. Porém, se ele assimilar as pessoas e uma delas ao menos sair do controle, aquilo seria o fim do mundo, porque não haverá fronteira entre indivíduos e o mal se espalharia para todos. E o que aconteceu em Tóquio seria recriado em uma escala global. Yuki diz que era só ter recusado a assimilação. Tengen responde que esse era o problema. Após ele evoluir, a natureza está mais próxima de uma maldição do que de um humano. Então ele pode ser um alvo de manipulações de maldições, por isso ele precisa da proteção. E Yuki pergunta o porquê agora, já que Kenjaku era um feiticeiro há mais de 10 mil anos, assim como Sukuna. Tengen responde o porquê é que a hospedeira do plasma estelar e o Rikugan estão conectados pelo destino. Porém, quando Toji nasceu, quebrou essa ligação. Então apareceu um jovem com o poder de manipular maldições, e nisso Kenjaku tinha todas as peças necessárias, fora o Goku Monkyo, que conseguiu posteriormente e usou para selar Gojo. Megumi pergunta por que Kenjaku resolveu realizar a migração à extinção agora. Tengen diz que é um aquecimento para a assimilação, que ele usa a energia amaldiçoada dos participantes num ritual para mandar o povo do país para outro lado, e deve usar isso para começar a assimilação com ele. Porém, para fazer o ritual, Kenjaku foi forçado a aceitar vários pactos. Um deles diz que Kenjaku não pode ser um mestre do jogo, mas isso ainda era uma desvantagem, pois se matarem Kenjaku, não encerrarão o jogo. Todos os jogadores devem morrer ou todos eles devem recusar a participar do jogo. Yuta diz que eles vão precisar participar do jogo para criar uma regra e tirar Tsukumi e os outros do jogo.
Megumi diz que em paralelo a isso, precisam libertar Gojo, e eles decidem que Yuki e Chozo ficarão com o Mestre Tengen. Chozo diz que é melhor que ele fique mesmo, pois se Kinjaku atacar e ele conseguir matá-lo, salvaria também seus irmãos mais novos. Yuki diz que vai ficar porque ainda tem assuntos para falar com o Mestre Tengen. Então o mestre começa dizendo que para libertar Gojo, terão que levar o verso do Gonkumo Kyo, que é como se fosse a porta dos fundos para Gojo se libertar. Mas para poder entrar à força, era necessário uma lança celestial invertida, ou uma corda negra. Porém, Gojo destruiu ambas no passado. Yuki pergunta se existe outro jeito. Tengen diz que entre os participantes do jogo há uma feiticeira de 10 mil anos que se chama Anjo, e ela é capaz de extinguir qualquer outro feitiço, e sim, ela é capaz de abrir o Gonkumo Kyo. Megumi pergunta onde ela está. Tengen diz que está na colônia da parte do leste de Tóquio, mas não sabe mais do que isso. Ele diz que há 10 colônias no país conectadas por barreiras, que servem para conduzir o povo até o outro lado. Resumindo, significa travessia para o além. Tengen diz que isso pode parecer exagero, mas todos eles foram amaldiçoados e preparados para a assimilação. Megumi pergunta quanto tempo vai levar para completar o ritual. Tengen responde que depende, mas provavelmente levará 2 meses. Megumi diz que até que sua irmã seja forçada a participar do jogo, eles têm 10 dias e 15 horas, e que as pessoas morrerão caso se recusem a participar. Algo será feito com o cérebro delas para revogar os seus feitiços. Maki diz que nesse caso, para os feiticeiros como ela, não haverá risco. Itadori pergunta o que essa regra significa para as pessoas que já estão dentro da colônia. O mestre responde que as pessoas ganham pelo menos uma chance de sair do jogo, e diz que as regras não estipulam nada em relação ao entrar e sair das colônias. E isso é para os jogadores que quisessem sair no início do jogo. Para confinar os jogadores, é de extrema importância que entrem por vontade própria. Outra regra, Tengen explica que o jogador receberá individualmente um Kogane, como se fosse uma interface. Os jogadores receberão pontos ao eliminar outros jogadores. E mais uma regra é que os jogadores poderão adicionar novas regras quando tiverem 100 pontos. Megumi diz que com isso, talvez tenha alguma brecha que poderão usar. Tengen diz que todas as regras estão sendo forçadas aos jogadores e o Jujutsu não permitiria o favorecimento de Kinjaku além disso. Maki diz que agora só falta definir os papéis de cada um. Yuki e Chozo ficarão para proteger Tengen, e ela vai sozinha até o clã Zenin para pegar as ferramentas amaldiçoadas. Agora que Megumi é o chefe do clã, ela tem acesso total. Ela diz também que assim que terminar, vai procurar o Panda para que entre no jogo também. Yuta vai se adiantar e entrar em uma colônia para participar do jogo. Ele quer reunir o máximo de informações antes que Megumi e sua irmã entrem. Ele diz que para evitar encontrar Tsumiki no caminho, não vai para colônias próximas e que possivelmente não conseguirão contatá-lo, pois estarão cortando o sinal. Itadori pensa como Yuta vai matá-lo se der alguma coisa de errado. Megumi diz que não é a hora de pensar nisso e que se algo acontecer, o primeiro ele morre e depois Yuta o mata. Itadori diz que é exatamente isso que ele quer evitar, a morte de Megumi. Maki diz que eles precisam encontrar um tal de Kinji Hakari, um veterano que foi suspenso da escola Jujutsu. Itadori pergunta se ele é forte de verdade, e Yuta responde que quando ele está com vontade é mais forte que ele. Então eles saem, e antes de ir, Itadori agradece a Chozo, que começa a chorar. Maki chega ao clã Zenin, e Naoi a recebe com vários insultos. Ele diz que ninguém vai mais prestar atenção nela, pois só tinha uma boa aparência. Ela não consegue ver espíritos e nem usar energia amaldiçoada. Ele diz que isso é uma tristeza e pergunta se deve maltratá-la como antigamente. Maki sai andando sem respondê-lo. Sua mãe aparece e diz para ela voltar, afirmando que não tem permissão para entrar no cofre. Maki responde que foi o chefe do clã que permitiu a sua entrada. Então vemos uma conversa que ocorreu antes com Megumi. Ele diz que não quer aceitar ser o chefe do clã. Maki responde que está no testamento e ele vai ter que aceitar, porque Naobito confiou todas as posses do clã Zenin a ele.
dinheiro, ferramentas amaldiçoadas e, além disso, ele vai ter informações dos 3 grandes clãs e da central, e isso ajudaria muito futuramente. Megumi diz para Maki aceitar no lugar dele. Ela responde que ninguém a aceitaria nessa altura e que também não a seguiriam. Por outro lado, ele possui uma técnica hereditária, consegue usar o domínio e também tem uma tensão de Gojo, fatores que fazem os Zenin aceitarem e mesmo assim de forma relutante. Megumi pergunta se isso faz alguma diferença, o que acham dele, e diz que ela também receberia todos os benefícios se virasse o chefe do clã. Maki responde que ainda não pode ser o chefe, se fizesse isso, não conseguiria criar um lugar para sua irmã, então Megumi aceita. Voltamos a Naoya, que diz a seu tio que deveria ter contado o plano para ele mais cedo. Seu tio responde que ele era afobado e que na verdade Megumi seria uma opção melhor que Naoya para liderar, porque ele tem recebido muito apoio e ainda teriam a possibilidade de reatar relações com o clã Gojo. Mas mesmo assim, eles não podem aceitar que Megumi receba todas as posses do clã. Naoya pergunta por que não fazem nada então. Seu tio responde que Megumi ainda tem relações com Narutashi Kamo, que será o próximo líder dos Kamo, e que se matassem ele por nada, o clã Zenin ficaria em uma situação pior ainda. Naoya diz que já sabe disso tudo, mas pergunta por que agora. Seu tio responde que podem aproveitar essa situação, julgá-los como traidores por tentarem libertar Gojo e executá-los. Naoya concorda e fala que matar suas próprias filhas vai passar muita credibilidade mesmo. E assim, a confiança que a central tem no clã ficaria mais forte. Voltamos a Maki, que entrou dentro do cofre e se depara com seu pai, Ogi. Ele diz que não há mais ferramentas amaldiçoadas ali, pois esvaziaram o cofre. Sua irmã, Mai, estava caída ao lado dele, com vários ferimentos. Maki saca sua espada, a espinha de dragão, e vai em direção ao pai. Ele pergunta se ela sabe o porquê o chefe do clã era o seu irmão mais velho e não ele. Maki o ataca e quebra sua lâmina, porém mesmo assim é atingida. Ele diz que não foi escolhido porque suas 2 filhas foram decepções. Ele diz que ela julgou que poderia se aproximar por ter quebrado a lâmina, porém ele era um feiticeiro e não um espadachim. Enquanto arrasta o corpo das 2, ele diz que a técnica de seu irmão não tinha tradição nenhuma e que ele nunca esteve abaixo do irmão como feiticeiro em nenhum quesito, com exceção das filhas. Diz ainda que filhos que puxam os pais para baixo não servem para nada. Ele joga o corpo das 2 em uma sala e explica que mantém vários espíritos de nível 2 ou menor ali. Assim que ele sair, eles vão se arrastar até elas e devorá-las completamente. E ele diz que a potência física aumentada não serve para nada, pois os feiticeiros fortalecem seus corpos em combate usando a energia amaldiçoada. E ali ele se despede e sai da sala. Mai se arrasta até o corpo da Maki e diz que algum dia ela sabia que isso acabaria acontecendo. Maki acorda em um sonho. Sua irmã está ao lado dela e diz que a essa altura do campeonato, Maki já sabe como seu feitiço funciona, não consegue criar nada muito grande e também está muito machucada. Então, assim que ela usar o feitiço, vai morrer. Ela deseja boa sorte para a irmã e Maki pede para que ela não faça isso. Mai explica que o motivo de gêmeos serem o mau auguro para o Jujutsu é que é preciso oferecer uma coisa para ganhar outra. O fardo que precisam carregar para ficar mais fortes é igual, mas no caso delas, por serem gêmeas idênticas, o Jujutsu a enxerga como uma só. Maki é Mai e Mai é Maki. Ela pode treinar, se esforçar e fazer tudo para ficar mais forte, mas nada disso vai adiantar, porque Mai não quer ficar mais forte. Enquanto ela existir, Maki ficará incompleta. Mai diz que vai levar toda a energia amaldiçoada com ela e pede apenas uma promessa: destruir tudo. Então Maki acorda diante de Mai, que já está morta, e ao redor delas, as maldições começam a se aproximar. Voltamos a seu pai, que sente uma presença absurda e lembra do medo que sentia de Toji no passado. Ele diz que assim que seja e começa a liberar seu feitiço. Porém, em um piscar de olhos, sua cabeça é cortada. Maki sai andando com a espada na mão em direção à saída. O sinal de alerta é acionado e a unidade Kukuru do clã Zenin é chamada para capturar Maki. O capitão da unidade diz que Ogi foi morto por estar com a guarda baixa e pede para capturar Maki. Ele pede para não matá-la, pois ele mesmo fará isso. A unidade Kukuru
é formada por integrantes do clã que não possuem energia amaldiçoada e são obrigados a treinar todos os dias para servir ao chefe do clã. Antes de entrar para a escola Jujutsu, Maki fazia parte dessa unidade. Ela avança em direção a todos eles, com 2 espadas na mão. Então começa o massacre. Maki começa a cortar e finalizar todos que vê pela frente. Ela está mais forte, mais rápida e não recebe nenhum golpe, e derrota todos em um massacre muito violento. O capitão da unidade abre a porta e fica abismado por ela ter derrotado todos sozinha. Então 2 mãos gigantes de pedra saem do chão sobre Maki e tenta prendê-la. O capitão diz que aquele era o feitiço de Chojuro e presume que os reis chegaram. Maki se liberta e parte para cima do capitão, que consegue parar seu golpe. Porém, ela é mais rápida e quebra sua espada e arranca sua garganta. Chojuro parte para cima dela, mas Maki o derrota com apenas uma mão. Então Hanta segura com seu feitiço, enquanto Jinichi parte para cima dela, porém ela consegue se libertar e empurrar sua barreira. Hanta começa a morrer e pede para Jinichi se apressar, pois naquele momento ela estava igual a Toji. Jinichi então usa sua técnica e começa a disparar vários socos gigantes em Maki e uma explosão ocorre. Porém Maki sai dos destroços com a cabeça de Jinichi na mão e se depara com Naoya. Ele a pergunta se ela não tem coração. Maki responde que não, que sua irmã acabou levando quando foi embora. Eles começam a lutar, trocam socos e Naoya consegue atacar um golpe em Maki. Ele diz que vai fazer ele entender que ela não é o Toji, que ninguém consegue entendê-lo, somente Satoru, e que quem vai chegar ao patamar dos dois será ele. Naoya começa a aumentar a sua velocidade e diz que não vai parar. Maki se recupera e fica de frente para ele, esperando chegar. Ela diz que ele e o pai dele não eram apenas rápidos, havia algo mais. Agora ela consegue enxergar isso, e eles só podem criar 24 movimentos por segundo. E no momento certo, ela acerta um soco em seu rosto, quebrando todos os ossos da sua cara. Depois disso, ela procura sua mãe e a pergunta por que naquela hora havia pedido para voltar. Sem resposta, Maki também desfere um golpe nela. Naoya ainda está vivo, se arrastando, porém a mãe de Maki, na mesma situação, pega uma faca e o apunhala pelas costas. Maki, carregando o corpo de sua irmã, na saída do clã, encontra com Momo. Ela pede a Momo para que cuide de sua irmã. Maki se despede e vai embora.